Senhor presidente Cabelim, senhores secretários, nobres colegas vereadores, munícipes presentes, que nos honram com suas visitas, suas presenças, ouvintes da Cravinhos FM, representantes da imprensa escrita e falada, internautas e funcionários desta casa. Boa noite a todos e a todas. O motivo da minha fala nessa tribuna, embora tenha já sido lido ali o parecer do Departamento Jurídico dessa casa, mas eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o orçamento financeiro municipal para o próximo ano de 2021, no valor total entre a administração direta e indireta, estimado em quase 152 milhões de reais. Isso sem contar os chamados recursos especiais, extraordinários e voluntários, aqueles que são provenientes das emendas dos deputados federais e estaduais, por exemplo, e cujo montante, a meu ver, é bastante significativo, mesmo considerando os percentuais obrigatórios destinados à educação, o setor da saúde e a folha de pagamento de salários. Ainda assim, com o restante dos recursos e mais as emendas parlamentares, muito poderá ser feito para o benefício da nossa população. Seria necessário dizer o quanto é complexo para se entender a respeito do orçamento. Nós já passamos, já é a quarta vez que estou passando por isso, e o orçamento ele é bastante complicado. Mas que eu gostaria de compartilhar com vocês, com todos presentes, o fato, porém, de que o orçamento público, enquanto um instrumento de gestão, e que, apesar, no entanto, das emendas constitucionais 86/2015 e 100/2019, e que versam essas emendas sobre as chamadas emendas impositivas, que é quando o vereador poderia, no caso, destinar o percentual de até 1,2% da receita líquida corrente do município para determinadas obras, projetos ou instituições. E que o prefeito, respeitados alguns impedimentos técnicos, neste caso, teria que cumprir essa determinação. Isso, como eu já disse, se o orçamento fosse impositivo. Porém, aqui em Cravinhos, diferentemente do que acontece em muitos outros municípios, por falta de adequação do regimento interno da Câmara Municipal, a aprovação do orçamento, como nós estamos fazendo aqui hoje, ela se tornou apenas uma mera formalidade. Visto que o Poder Executivo não tem a obrigação de cumprir o orçamento integralmente, e que há, inclusive, como acabou de ser lido, no caso de Cravinhos, um percentual de até 15% que pode ser remanejado, e que possibilita, dessa forma, ao prefeito gastar esses 15% da maneira que ele, o prefeito, quiser, em atividades mesmo que não estejam previstas no orçamento, e sem a prévia autorização da Câmara Municipal. Isso nós já discutimos aqui, eu já apresentei isso aqui em orçamentos anteriores. E sendo, por exemplo, que eu estou dizendo que aconteceu nos últimos orçamentos de 2017, 2018 e 2019, quando então eu, Milton Moraes, o Curumim e o Teres apresentamos uma série de proposituras orçamentárias, ou seja, uma série de emendas no orçamento, e que apesar da importância de cada uma das nossas emendas, e que beneficiariam sobremaneira a população, ainda assim, nenhuma das emendas foi sequer discutida, quanto mais aprovada, como foi o caso, por exemplo, das nossas emendas para a inclusão de recursos para a construção de casas populares, visando favorecer de fato exclusivamente as famílias carentes de Cravinhos, como foi o caso da emenda para a reserva de recursos, visando o cumprimento da Lei 2.277,
sobre a questão da falta de medicamentos na rede municipal de saúde, sobre a nossa emenda a respeito de recursos para a implantação de abrigo provisório para adolescentes em situação de abandono e vulnerabilidade, e que também não foi aprovado. Não se aprovou recursos para a implantação do programa municipal Bolsa Creche. Não se provisionou recursos para a implantação do programa municipal Merenda nas Férias. E não reservou recursos também para a implantação do programa preventivo de assistência médica nas creches municipais. Tudo isso que eu estou dizendo são coisas que aconteceram nos orçamentos anteriores. Eu estou vendo que tem vereador aqui que foi eleito, nós temos aqui uma ex-candidata a prefeito, né? Então eu acho que é válido estar colocando essas coisas. E outra questão que, apesar da nossa insistência justificativa, não destinou recursos para a possibilidade da implantação do CAPS, Centro de Atenção Preventiva Psicossocial Infantil, e não destinou recursos também para a implantação do Laboratório de Ciências, inicialmente na Escola João Nogueira e depois na rede municipal em geral. Não se providenciou recursos para a implantação do Programa de Robótica Educacional nas escolas da rede pública municipal, e que foram vedadas ainda as emendas para a climatização das EMEIs, Escolas Municipais Infantis, e para a execução de programas de dança e de artes marciais nas escolas. E como não se aprovou também a nossa sugestão para a redução dos 15% para 10% sobre a liberdade que o Executivo tem para a movimentação do orçamento sem autorização prévia da Câmara Municipal. Como se vê, e como eu disse, torna-se então muito mais prático, viável e eficiente atuar na cobrança posterior e na fiscalização da execução orçamentária do que, entre aspas, perder tempo, no meu entendimento, fazendo emendas que, no caso, não serão acatadas. Como se sabe, os municípios dispõem de diversas fontes de receitas com as quais se pagam os seus custos, como os salários do prefeito, dos vereadores, dos funcionários, que se investem em ações sociais como saúde, educação, assistência social e etc. E que ainda fazem as obras como asfalto, construção de escolas, reformas de praças, entre outras. E que cabe, portanto, ao prefeito elaborar a proposta orçamentária, como está sendo feita aqui agora, e executá-la, sendo que aos vereadores compete discutir, propor, entre aspas, as emendas e aprovar ou não o orçamento apresentado, o qual depois, a posteriori, com base no parecer e o auxílio do Tribunal de Contas, são os vereadores que irão julgar as despesas apresentadas pelo prefeito. Sendo estes, portanto, os motivos pelos quais, embora eu não tenha mais a função de vereador a partir do ano que vem, ainda assim, como dirigente partidário, sobretudo como cidadão craviense e com base nos termos da Lei da Transparência e da Lei de Acesso à Informação e na Lei Orgânica Municipal de que qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legitimada para, na forma da lei, denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas do Estado, à Câmara Municipal e ao Ministério Público, posso garantir que estarei acompanhando de perto e com muita atenção, até porque eu estarei aprovando esse orçamento, a respeito da execução da lei orçamentária no tocante, principalmente, como se gastou esses 152 milhões, e mais as eventuais emendas que certamente virão. E que, portanto, diante da possibilidade de poder conferir o orçamento a posteriori, depois, que eu vou aprovar o projeto de lei 2373 do jeito que ele está, sem nenhuma emenda de minha autoria, mas com a certeza, no entanto, do meu comprometimento de uma fiscalização contundente a respeito da prestação de contas relativas à execução orçamentária. Uma medida louvável que eu quero destacar aqui, é o fato de que nessa provisão orçamentária foi feita uma redução do repasse da Câmara, que caiu de 5 milhões
para R$ 3.700.000. Uma economia importante, em torno de 25% mais ou menos, 25% mais ou menos, perto de 1.700.000, e que serão certamente muito bem utilizados, assim esperamos, em outros benefícios para a nossa população. E uma outra questão também importante, que ao meu ver deveria estar consignada individualmente no orçamento, é o provisionamento de recursos financeiros para o enfrentamento a respeito do coronavírus da Covid-19. Mas, conforme eu já disse, isso poderá ser cobrado depois. E para concluir a minha participação nessa tribuna, merece destaque também o trabalho e a beleza da decoração na Praça Central, e que tornou-se um atrativo para a nossa comunidade. Parabéns, então, para todos os que trabalharam na coordenação e decoração da praça, e que ficou muito bonito, diga-se de passagem. E que, ao ensejo, eu quero reiterar a todas as famílias cravienses, aos servidores e agentes públicos do Poder Legislativo, Executivo e aos meus colegas vereadores, um Feliz Natal e um Ano Novo com muita paz, saúde, respeito e repleto de realizações. E que tenhamos todos, cada um de nós, principalmente os mais jovens, a responsabilidade, o cuidado e a consciência de fato sobre os perigos da contaminação e a disseminação do coronavírus em nosso município, notadamente pelo que vem acontecendo em todo o país, em municípios onde não se respeita o distanciamento social, as aglomerações diversas, festas e etc., a falta de higienização, os ônibus cheios, a falta de EPIs e o não uso de máscara de proteção, e assim por diante. E que o número de contaminações e de mortes voltou a acontecer absurdamente, assustadoramente, e com o envolvimento, inclusive, das pessoas mais jovens. Sendo isso que eu tinha a dizer nessa tribuna, creio que neste mandato, é a última vez que eu uso essa tribuna, eu peço que Deus nos proteja dessa maldita Covid-19, e eu quero agradecer a todos, mais uma vez, os meus colegas vereadores, as pessoas presentes e todos os munícipes. Muito obrigado a todos. Obrigado, Milton.